6. O extra da novela capítulo 364. Final. 3. Barreira de Baal. Mudei a Desert Eagle para sua forma de rifle sniper. Com o som rígido das máquinas, o revólver aumentou de tamanho. O cano se fundiu com o éter e se estendeu assustadoramente para frente, e o cano capturou com precisão a existência ao longe. Baal ainda estava lá. Eu pensava em qual área sniper a cada momento: o coração, a cabeça, os olhos. Nenhum deles parecia pontos fracos. Afinal, nem mesmo a bala matadora de deuses poderia atravessar facilmente a defesa de Baal. O problema era a força da bala e a pele externa de Baal. O poder destrutivo da bala matadora de deuses não era tão especial. Não poderia cortar tudo como Kinsu, não poderia avançar com força bruta como o poder mágico aterrorizante de Shainai, e não poderia distorcer a realidade como Jin Sayuk. Embora pudesse causar dano crítico a um demônio que alcançasse a divindade, teria que perfurar a pele externa do demônio primeiro. No entanto, a bala matadora de deuses não tinha o poder de fazê-lo. Eu estava ponderando sobre minhas opções, mas logo percebi que era desnecessário. Baal estava focado em se autodestruir através da destruição de sua barreira. Por causa disso, ele não estava prestando atenção aos ataques dos heróis. Então, à medida que a batalha continuava, sua pele externa estava sendo rasgada aos poucos. Energia demoníaca escorria como a areia das rachaduras criadas por sua pele rasgada. Embora a contração da barreira tenha sido acelerada por causa desse sacrifício, isso não importava para mim. Clique e carreguei a bala matadora de deuses na câmara da arma. Então, despertei o poder mágico do estigma ao limite. Derramando cada grama de estigma que me restava, usei overclocking para adicionar ainda mais. Não foi um processo fácil. Por um momento, senti como se minha alma estivesse sendo sugada, como se o estigma furioso estivesse agarrando minha mente e sacudindo-a loucamente. Isso foi, até que alguém tocou meu ombro. Jin. A voz agarrou minha consciência quando estava prestes a se espalhar. Um toque suave abraçou minhas bochechas. Eu podia ver o rosto de Boz. Ela estava olhando para mim com um olhar caloroso. Obrigado. Eu saí do meu torpor graças a ela. Lentamente tirei seus dedos, então tranquei meu dedo no gatilho novamente. Chefe. Espero que você não tenha esquecido. Mas você se lembra da minha habilidade única, certo? Com a imensa pressão do estigma me pressionando, eu mal conseguia falar. Mas eu ainda me forcei a dizer algumas palavras. Eu faço. Então, mesmo que pareça que estou morto. Despertei o poder mágico do estigma mais uma vez. Ele ardia em torno de mim como um incêndio. O poder mágico com overclock roubou energia do meu coração, e a força vital extraída penetrou na bala. Eu não vou morrer de verdade. Boz sorriu amargamente e assentiu. Nesse momento, o carregamento foi concluído. Mas seria impossível, mesmo se eu arriscasse algo maior do que minha vida. Então, se isso não funcionasse, seria isso. O estigma foi overclockado para 1353%. Uma mensagem do sistema apareceu, notificando-me que gastei mais 13,5 raios de estigma. Por alguma razão, isso me fez sentir aliviado. Eu tinha colocado tudo de mim nessa bala matadora de deuses. É inútil. Naquele momento, Baal murmurou arrogantemente. Olhei nos olhos de Boz uma última vez, então sorri enquanto encarava o campo de batalha. A perda é sua. A declaração de vitória de Baal ecoou. Esta foi a melhor oportunidade. Fútil. Quem disse? Eu soltei junto com a boca cheia de sangue enquanto minha voz continuava a ser suprimida pelo poder mágico do estigma. Imediatamente, Baal se virou e olhou para mim. Seus olhos eram realmente aterrorizantes. No entanto, não tive medo. Eu estava confiante de que minha bala perfuraria seu coração e o aniquilaria. Vamos ver se você aguenta isso. Vai ser um pouco diferente. Puxei o gatilho enquanto olhava nos olhos de Baal. Quar. Uma enorme explosão irrompeu e uma poderosa onda de choque disparou para fora enquanto sacudia a barreira. Esta foi a primeira vez que ouvi um tiroteio tão estrondoso.
Reino Unido. No entanto, o imenso poder destrutivo veio com um efeito colateral crítico. A bala destruidora de deuses quebrou o cano da Desert Eagle, desmantelando-a como se tivesse sido dilacerada. Os restos da Desert Eagle respingaram em mim. Alguns deles atingiram meu corpo e o rasgaram, mas Buzz bloqueou a maioria deles. Char. A bala matadora de deuses voou brilhantemente depois de destruir a Desert Eagle. Eu podia ver o rastro bonito e fraco que deixou para trás, mas, infelizmente, não conseguiria ver o resultado. Meu corpo cambaleou. Várias gotas de saliva voaram da minha boca. Ou talvez fossem gotas de sangue. Minha visão girou, tanto que não pude seguir a bala que disparei, e meus membros escaparam do domínio do meu controle. Se não fosse por Buzz, eu teria desmaiado embaraçosamente. Agim. Agim. Embora eu tenha dito a ela que não morreria, Buzz estava preocupada. Mas sua voz agitada soou fracamente antes de desaparecer completamente da minha consciência. Apesar de Buzz me segurar, eu senti como se estivesse afundando em um poço sem fundo. Alguém estava me puxando para baixo. Alguém que eu não conhecia estava me ligando. Enquanto minha consciência desaparecia, palavras azuis apareceram na escuridão. O arco final. Consegui ler a mensagem do sistema. Eu estava afundando sem parar para um lugar desconhecido. Eu tinha um forte pressentimento de que, quando acordasse, um certo encontro estaria me esperando. E nesse caos desagradável, perdi a consciência. Fronteira coreana, o território de Baal desapareceu completamente e foi substituído por um campo verde comum. O sol espalhava uma luz clara pelo céu azul. A terra misturada em verde e amarelo brilhava sob a luz do sol. Uau! Foi uma bela vista. Kim Soo exclamou com admiração quando começou a se perguntar se estava sonhando. Deitado no chão e olhando para a verdadeira natureza, todas as batalhas anteriores pareciam irreais. Ah! Mas a realidade o atingiu logo. Kim Soo tentou se levantar, mas seu corpo não se mexeu. Ele foi drenado de energia a ponto de não conseguir mover nenhum dedo. Kim Soo conseguiu apenas inclinar a cabeça e olhar para os arredores. Então, ele encontrou Baal. Baal estava vivo. E ao contrário dele, ele não estava deitado no chão vergonhosamente. Embora ele tivesse uma laceração profunda cortando seu corpo, Baal estava de pé e olhando para ele. Kim Soo riu quase inconscientemente. Perdemos. Um pensamento fraco surgiu em sua mente, mas apenas por um momento. Kim Soo. Uma voz um tanto familiar soou. Só então Kim Soo olhou além de Baal. Primeiro, ele viu o exército de Crevon preenchendo o horizonte. Lubu e Kiparang, Lancelot Quinzin e a Imperatriz Ara. Eles irradiavam uma luz dourada que era mais brilhante que a do sol. Em seguida, ele viu um castelo gigante e um navio flutuando no céu. O primeiro era o castelo mágico de Medea e o último era o vaso Genkelope. E eles não foram os únicos neste campo. Por aqui. Os ombros de Kim Soo se encolheram quando ele se virou. Um número realmente incrível de heróis estava lá. Essência do Estreito, graça sagrada do Criador, lua desolada, santuário de gelo. De pé junto com os executivos de várias guildas e os membros do Templo da Justiça, Shai Nayun estava sorrindo. Você nunca se cansa. Kim Soo ficou um pouco surpreso. Como Shai Nayun poderia ficar depois de derramar tanto poder mágico? Ela realmente tinha uma quantidade ridícula de resistência. Agora não é hora de se cansar. Shai Nayun balançou a cabeça e estendeu a mão para Kim Soo. Kim Soo agarrou a mão dela e se levantou. A dupla então recuou. Baal estava assistindo isso se desenrolar com olhos profundamente fundos. E na frente de Baal, Shai Nayun ergueu sua espada. É a segunda rodada. Ou espere, é o terceiro round. Ao ouvir o que era claramente dirigido a ele, Baal deu um sorriso amargo. Ele sabia que sua derrota estava decidida. Uma resignação amarga encheu seu coração. Perfurado pela bala matadora de deuses, seu batimento cardíaco estava diminuindo lentamente. Ele sabia que não tinha muito tempo. Seu coração logo pararia. Mas Baal não sabia se o fim que se seguiria seria a morte ou a aniquilação.
Mas, por enquanto, ele apenas se sentia arrependido. Se sua derrota foi decidida pelo destino. Se essa expedição foi criada para que ele nunca pudesse vencer. Se sua existência realmente foi criada para ser derrotada. Que lamentável. Então ele teria gostado de atacar um pouco mais. Para levar os humanos a um canto, adotando uma abordagem mais forte. Então, talvez, ele teria encontrado uma pequena possibilidade de vitória, levando os humanos à beira do desespero. Baal. Baal ouviu alguém chamar seu nome. Sua cabeça se virou. Lá, ele viu Bel, que se parecia com ele. Ele estava olhando para Baal com pena. Baal não pôde deixar de lamentar sua situação. Não apenas ele não conseguiu alcançar seu desejo, mas também estava sendo lamentado por um humano. Não, ele se recusou a desistir. Abaixe a cabeça, Bel. Minha luta ainda não terminou. Baal repreendeu seu velho amigo e despertou sua energia demoníaca. Ele ainda tinha energia suficiente para trazer alguns humanos com ele. Se ele desistisse sem fazer nada, isso seria impróprio para o nome Diabo. Baal. Naquele momento, um rugido soou, despertando seu espírito de luta. Baal virou-se para onde a voz tinha vindo. Shinjongak estava de pé em uma colina não muito distante. Baal o reconheceu. Ele era neto de Shin Minshu, o humano que fez um contrato com ele e o convocou para este mundo. Krong, ao vê-lo, o coração de Baal pulsava levemente. Ele podia sentir a alma de Shin Minshu do coração de Shin Jongak. Para conhecer o humano que o convocou para este lugar neste momento. Isso também foi uma travessura do destino. Baal gostou bastante desta. Com um sorriso genuinamente satisfeito, Baal reuniu energia demoníaca em suas mãos. Shinjongak apontou a lança conquistadora para a garganta de Baal e gritou. Eu vim para pegar sua cabeça. Porque ele era tão barulhento. Baal não gostou de como Shinjongak estava agindo como um tolo, mas aceitou com uma gargalhada. Não importa o caso, um campo de batalha doce e perigoso estava à sua frente. O fim de sua expedição estava ali. Porque ele apostou seu coração, foi caótico. Porque ele percebeu sua origem, parecia vazio. Esta foi a luta onde sua vida estava em jogo. A derrota significaria tanto a morte quanto a aniquilação. Mas mesmo que ele fosse derrotado, mesmo que sua derrota fosse garantida, tudo bem. Mutar. Eu irei até você desta vez. Para obter a única coisa que ele nunca foi capaz de experimentar, verdadeira morte, Baal deu um passo à frente. Essência do estreito, Hospital VIP. Kinsu abriu os olhos lentamente. A luz do sol brilhante embaçou sua visão, seguida por uma brisa suave que fez cócegas em sua pele. Depois de curtir a natureza por um breve momento, Kinsu pulou e tocou seu estômago. Uau! Um suspiro de alívio escapou de sua boca. Parecia que ele não tinha morrido e acordado na vida após a morte. Sua vez? Uma voz familiar soou. Kinsu inclinou a cabeça e virou para o lado. Ioionha. Ioionha sorriu levemente enquanto acenava com a cabeça. Bom. Você me reconhece. Não seria surpreendente se você perdesse a memória com a lesão que teve. Kinsu olhou para ele um pouco atordoado antes de levantar a parte superior do corpo. A área ao redor de seu plexo solar doía, mas não era tão insuportável que ele não conseguisse se sentar. Você não precisa se preocupar comigo. O que aconteceu com Baal? Kinsu perguntou sobre isso primeiro. Suas memórias finais voltaram para ele. Ele estava cortando os ataques de energia demoníaca de Baal um após o outro. Então, devido à fadiga acumulada, uma lança de energia demoníaca penetrou em seu estômago. Era isso. Sua memória terminou aí. Quem sabe? Ioionha maliciosamente evitou a pergunta. Kinsu ficou frustrado. O fato de Ioionha estar aqui provavelmente significava que a situação havia sido resolvida até certo ponto. Incapaz de conter sua curiosidade, ele pegou o controle remoto da TV perto da cama e ligou o noticiário. Com a aniquilação de Baal, a Terra está agora em uma encruzilhada crítica. Esta linha imediatamente o aliviou de sua frustração. Kinsu deu um suspiro de alívio e perguntou a Ioionha. Baal morreu?
milímetros. Ele desapareceu. Junto com Bill. Mas a resposta de Ouyonha foi um pouco mais vaga. Kim-Soo franziu as sobrancelhas e perguntou de volta. Ele desapareceu? Sim. Ninguém sabe para onde ele foi. Parecia que ele estava morto, mas não temos como confirmar isso. Bill de repente saiu correndo no final da batalha e desapareceu junto com Baal. Bill e Baal. Kim-Soo não sabia como esses dois gêmeos estavam relacionados. Mas Ouyonha parecia saber de tudo. Em seguida, Ouyonha explicou com um sorriso. Eu ouvi do grande mago Shinurinin. O que? Diga-me também. Por outro lado, Ordem voltou a Vladivostok. Os cidadãos de Vladivostok receberam sua divindade guardiã de braços abertos. Ou o que é isso? Ordem. Coisas que Kim-Soo não sabia estavam sendo relatadas na TV. Kim-Soo pediu a Ouyonha uma explicação, mas ela apenas deu de ombros. Por que me perguntar? Não foi você que deixou Ordem ir? Kim-Soo se encolheu e fechou a boca. Na verdade, ele não confirmou se Ordem morreu ou não. Ele até mentiu sobre isso quando a Associação de Heróis perguntou a ele. Foi porque ele se lembrou de Jin Sayuki de si mesmo quando olhou para Ordem e Kurukuru. Ao contrário de seu eu passado que tentou matar seu mestre, Kurukuru tentou salvar Oden, mesmo enquanto sacrificava sua própria vida. Foi por isso que ele não conseguiu cortar Oden com sua espada. Ainda assim, ele se lembrava de confirmar que a respiração de Oden havia parado. Está bem. Oden é nosso aliado. E Ouyonha de repente projetou as informações de um contato de seu smartwatch. O nome, Oden, foi exibido ao ar livre. O que é isso? Como é? Aposto que sou o primeiro a conseguir o número de Ordem. Ah! Vendo quão orgulhoso Ouyonha estava, Kim-Soo não tinha certeza de como reagir. De qualquer forma, você quer sair? Naeun, Seonga-un e todos os outros estão no saguão. Shai Naeun e Seonga. Quando ele ouviu esses dois nomes, um sorriso se espalhou por seu rosto. Então, quando ele se lembrou de um certo nome, sua expressão endureceu. E quanto a Jin? Ah, você não precisa se preocupar com ele. Ele está aqui também? Não, ele está em um lugar mais seguro. E Ouyonha falou com um sorriso amargo. Kim Jin não estava neste hospital. Mas desde que ele estava com a trupe Camaleão, ele estava em um lugar muito mais seguro. Afinal, aquela pessoa-chefe parecia gostar de Kim Jin mais do que qualquer outra pessoa. Kim-Soo caiu em pensamentos. Ele estava meditando sobre as memórias que Baal colocou nele. Se a Jin realmente era o autor que ele criou este mundo, então como ele deveria tratá-lo de agora em diante? Kim-Soo. Assustado, Kim-Soo levantou a cabeça. E Ouyonha estava olhando para ele com desconfiança. O que você pensa sobre? Ah, bem, agora não era hora de se preocupar com isso. Ele poderia falar sobre isso mais tarde, quando conhecesse a Jin. Nada. Vamos sair e ver todos os outros. Kim-Soo se levantou enquanto segurava seu estômago. E Ouyonha se ofereceu para ajudá-lo, mas ele recusou e se levantou sozinho. De repente, ele ficou curioso sobre como ele sobreviveu depois de receber uma lesão tão grave. Ah, isso. Você conhece Yuri, certo? A garota que você salvou há muito tempo. Você sabe, de volta ao museu. Ah, ela tem autoridade de cura. Sem ela, você estaria morto. E Yuri. Ela foi a garota que ele salvou com Shanain quando ele estava em clube. Ele tinha ouvido falar que ela era alguém importante, mas pensar que ela tinha autoridade de cura. Eu vou ter que agradecer a ela mais tarde. Junto com presentes, é claro. Kim-Soo abriu a porta com um sorriso. O que? Então, ele ficou atordoado. Ele podia ver o corredor do hospital quando abriu a porta. Era amplo e inexplicavelmente chique. O chão estava coberto de mármore dourado, lustres pendurados no teto iluminavam a área, e muitas pessoas estavam reunidas em torno dos sofás circulares e cadeiras luxuosas embaixo dos lustres. Ah, Kim-Soo. Você está bem? Shanain gritou depois de ser o primeiro a ver Kim-Soo. Ela riu alto antes de segurar a criança que tinha debaixo da axila e mostrá-la a Kim-Soo. Olhar.
Ela não é fofa. Este é o garoto que Rachel deu à luz. O nome dela é Evandel. Aang. A criança que Shai Naeun apresentou quando Evandel lutou para escapar das mãos de Shai Naeun, e Rachel teve que intervir e recuperá-la. Rachel abraçou Evandel. Não a criei assim. Além disso, não dei à luz Evandel. Ela. Rachel parou no meio de seu discurso. Isso porque Evandel estava olhando para ela com os olhos úmidos. Era verdade que Rachel não deu à luz a ela, mas ela sentiu que dizer isso de novo iria ferir seus sentimentos. Shai Naeun deu um sorriso malicioso e perguntou: Você não fez? Então o quê? Rachel deixou Evandel do outro lado de Shai Naeun. Depois de finalmente escapar das garras de Shai Naeun, Evandel voou para Seonga, que foi o mais gentil em acariciá-la. Ah, aí está o nosso herói. Naquele momento, uma voz envelhecida chamou Kim-soo. Kim-soo poderia dizer quem era antes mesmo de se virar. Então, como está seu corpo? Enkes levantou a mão esquerda e perguntou. Sua mão direita já havia se transformado completamente em aço e estava tingida de cinza. Agora era impossível restaurar seu braço direito. Estou bem. Mas seu braço? Estou bem, também. Na minha idade, é normal perder o controle de um braço. Bem, de qualquer forma, eu vou deixar você ir. Este velho precisa de mais descanso. Sim, senhor. Kim-soo se despediu de Enkes e sentou-se ao lado de Seonga. Realmente havia muitos heróis neste lobby: Yoo Sin-hyuk, Ain, Yoo Jin-wong, Yeonga, Allen, Nicholas, Shai Naeun, Evandel, e Yeongan. Havia tanta conversa que era difícil ouvir, pois as vozes soavam em uma cacofonia. Pare de me provocar. Allen de repente gritou e empurrou alguém. Ei! O que há de errado com um mestre querendo ver os ferimentos de seu discípulo? Esse alguém não era outro senão Ain. Ain agarrou a cabeça de Lin com uma carranca. Allen lutou com os braços, incapaz de usar a fala do espírito. Su. Em seguida, uma voz gentil procurou Kim-soo. Era Seonga. A garota chamada Vandel estava em seus braços. Seonga levantou a mão de Evandel e deu um pequeno aceno. Diga oi. Este é Evandel, um futuro mágico de 9 estrelas. E Evandel? Este é Kim-soo, o segundo em comando da minha guilda. Assim. Olá, Evandel. Ele. Olá. Evandel parecia ser do tipo tímido enquanto se escondia rapidamente atrás de Seonga. Ela parecia uma versão menor de Rachel e era incrivelmente adorável. Kim-soo sorriu e tentou se aproximar um pouco. Evandel fica mais fofa toda vez que a vejo naquele momento. Yeon apareceu de repente e interrompeu. Ela empurrou Kim-soo para o lado e pulou para Evandel. No entanto, Seonga estreitou os olhos e bloqueou Yeon. Você só a conheceu hoje. Mas eu a vi há muito tempo. Enquanto Kim-soo assistia sua luta pelo poder com uma risada. Ele podia ouvir claramente o noticiário da TV no canto do saguão. Vamos marchar em frente. Depois de suportar o grande mal de Baal, a humanidade, Kim-soo parou e assistiu à TV. Mas antes disso, há algo que preciso dizer. Algo que preciso corrigir. Shin Jong-ak estava na tela. De pé no topo de um pódio, ele declarou em voz alta. Como neto de Shin Myung-soo e como herói deste mundo. Um sorriso surgiu no rosto de Kim-soo. Naquele momento, algo passou pelas têmporas de Kim-soo. Por uma fração de segundo, uma sensação estranha e desagradável tocou. Por causa disso, ele não conseguiu ouvir o discurso de Shin Jong-ak. Em vez de não poder ouvi-lo, sua apresentação foi longa demais. Ele estava falando sobre a época em que tinha 3 anos agora. Não, esse não era o problema. Kim-soo estava envolto em um sentimento de que algo havia mudado. Esse sentimento agora parecia ter torcido o mundo de alguma forma. Embora isso o incomodasse, a sensação era muito fraca e fugaz para ele investigar mais. Sem escolha, Kim-soo franziu as sobrancelhas e tentou se sentar. No entanto, parecia que ele não era o único que sentia aquela sensação. O que foi isso? Eu não sei.
Shai Nayun e Rachel inclinaram a cabeça no meio de sua briga. Foi o mesmo para Evandel e Oionha. Evandel parou de se mover com os olhos arregalados como um robô com uma bateria descarregada, e Oionha, que estava esfregando sua bochecha contra ela, franziu as sobrancelhas e começou a olhar ao redor. No entanto, eles pareciam ser os únicos que notaram essa sensação. Todos os outros estavam agindo normalmente, embora seus sentidos não estivessem mais embotados. Kim Soo enfrentou aqueles que sentiram algo. A primeira foi Shai Nayun. Ei, Shai Nayun, o que acabou de acontecer? Eles não conseguiam descobrir o que mudou. Talvez, eles nunca descobririam. DRRRRK, a porta do hospital se abriu de repente e muitas pessoas correram para dentro. Ah, vocês estavam todos aqui. Era Medeia, a Imperatriz Ara de Crevon e seus generais. Eles sorriram brilhantemente e se juntaram a todos. Eu, Imperatriz Ara, tenho algo a dizer a todos. Dizendo isso, Ara esperou que os heróis no saguão prestassem atenção nela. Afinal, ela era a Imperatriz de Crevon que prestou grande ajuda à Terra. Olá, todos. Mas eles só prestaram atenção nela por um momento. Eles rapidamente tiraram a atenção dela e voltaram a falar. O extra da novela capítulo 365. Decisão. Santuário da Trupe Camaleão. Boss reuniu todos os membros da Trupe Camaleão em seu santuário. A caverna que Kim Ajin modificou no passado ainda estava em excelentes condições. Graças aos servos goblins da tabuleta Goblin, o lugar estava impecável e até parecia melhor do que antes. Lá, Boss fez um anúncio simples. Embora o conteúdo do anúncio fosse grave, todos o tomaram de ânimo leve como esperavam. Boss anunciou a dissolução do Chameleon Trope. O que você vai fazer a partir de agora, tio? Após uma curta cerimônia de dissolução, Jane se aproximou de Cheok Junjeong, que estava sentado no sofá e perguntou. Cheok Junjeong olhou para ela antes de encolher os ombros. Não sei. Considerando a razão pela qual o Chameleon Trope foi formado, só fazia sentido dissolvê-lo agora. Boss formou a nova trupe Camaleão para vingar Yeonjun, mas agora que a verdade foi revelada, bem, tudo se tornou uma bagunça. Onde está o chefe? E o que ela está fazendo? Quando Cheok Junjeong perguntou, Jane sorriu e balançou a cabeça. Chefe tio? Ela não é mais nossa chefe, ela é a líder do nosso clube agora. Jane projetou um holograma com seu smartwatch. Social Club, Bezerros Coloridos, líder do clube, Ibiu, sócio do clube. 6. Vou te enviar um convite também, tio. Cheok Junjeong deu um olhar descontente. Ainda assim, ele ligou seu smartwatch e se inscreveu. Jane continuou falando enquanto ela sorria brilhantemente. Ontem, ela enterrou o cadáver de Yeonjun no Pandemonium. E hoje, ela disse que espiaria seus pecados pelo resto de sua vida. Espiar seus pecados? Sim. Ela aparentemente fez uma promessa com a Jin. Espiar como? Eu não sei, mas Boss tem riqueza suficiente para alimentar um país como há muitos órfãos agora. Vai ser perfeito, tio. Cheok Junjeong suspirou baixinho. Espiar os pecados de alguém. Isso era algo que eles poderiam fazer? O pecado de matar 1000 pessoas não pode ser lavado só porque uma salvou 1 milhão de outras. As pessoas de quem eles tinham que pedir perdão já estavam mortas. E mesmo que voltassem à vida, a única maneira de pedir perdão seria oferecendo-lhes suas próprias cabeças. Por quê? Você quer fazer isso também, tio? Não. Cheok Junjeong respondeu imediatamente. Foi tão rápido que Jane ficou um pouco surpreso. Então, Cheok Junjeong se levantou. Krong. Krong. Talvez porque ele tinha acabado de voltar de matar os demônios remanescentes, seu corpo enorme e musculoso criava estrondos desumanos enquanto se movia. Eu prefiro que alguém me mate por vingança do que fazer isso. Bem, eu duvido que alguém possa me matar. PFT. Jane sorriu levemente. Na verdade, ela concordou com Cheok Junjeong. Boss foi provavelmente o único na trupe Camaleão que até considerou espiar os pecados. Todos os outros sabiam que tinham matado muitas pessoas e cometido muitos pecados para voltar atrás agora.
Bem, então, por que não vamos fazer nosso trabalho, tio? Trabalhar? Jain deu um sorriso sugestivo. Quando Sheok Jun-jeong estreitou os olhos, Jain tirou um envelope grosso. O que é isso? MM. Provavelmente o incidente que o chefe quer corrigir, tio. Sheok Jun-jeong pegou o envelope. A primeira página do documento dentro do envelope tinha as palavras, dados relacionados ao incidente com Go, impressas em letras enormes. Sheok Jun-jeong olhou para Jain sem sequer ler o documento. Você sabe que eu não leio. Explique. MN bem, é simples, você sabe que existem secretamente 3 chefes de associação, certo, tio? Sheok Jun-jeong acenou com a cabeça. Embora Yuko fosse o chefe oficial da Associação de Heróis, também havia Kim Suk e Eu Jang-gon trabalhando nas sombras. Kim Suk era um ex-presidente da Coreia, e Eu Jang-gon era uma doninha astuta que era um herói de nível mestre até sua aposentadoria. Vamos matar todos eles. Todos os 3? Sheok Jun-jeong arregalou os olhos e perguntou. Mas como se fosse muito cedo para se surpreender, Jain bateu palmas e continuou. Sim, e também Shai Juoshu e Ojin-rong. O que? Shai Juoshu e Ojin-rong? Sim, porque tio. Você está com medo, tio? Jain lambeu os lábios e provocou Sheok Jun-jeong. Sheok Jun-jeong olhou nos olhos de Jain por um momento antes de sorrir como esperado. Ele então caiu na risada. Uau! Jain, eu não sabia que você era tão mal-humorada. Sheok Jun-jeong praticamente podia sentir seus músculos esquentando de excitação. Ele não se importava muito com Kim Soo e Yuko, mas Shai Juoshu e Oh Jin-rong. Ele os via como oponentes perfeitos para alguém de sua habilidade. Quando vamos começar? Qual é o plano? Não precisamos fazer nada. Kim Suk está procurando por nós. Ele virá até nós eventualmente. Uau, ele está procurando por nós? Sério? Isso foi ainda mais surpreendente. Quem teria pensado que a presa estava procurando o predador? Sim. Nós costumávamos ser seu cão de caça há muito tempo. Ele quer enterrar esse passado, que velho estúpido. Jain murmurou enquanto ela balançava a cabeça. Sheok Jun-jeong perguntou, ainda com um grande sorriso no rosto. Então, quem está participando? Drum, Kaita, Gioa, Khalifa e Cetrine. Arazi quer se concentrar em sua pesquisa, e Eu Kyung-gon disse que vai se aposentar para viver pacificamente com seu amante. Então, Kun. Sheok Jun-jeong soltou uma tosse seca e olhou para Jain. Ele aparentemente tendo algo a dizer. Estamos perdendo algumas pessoas. Certo. Então não há problema em trazer alguém conosco. Quem? Acho que temos mais do que suficiente em MMM. Você vê, eu sei uma coisa ou duas sobre este incidente com Go. Nesse momento, a conversa parou. Uma sensação estranha passou pelas cabeças de Sheok Jun-jeong e Jain. Mas eles não sabiam dizer o que era. Sendo chato, Sheok Jun-jeong tentou continuar o que estava dizendo, mas logo parou, sentindo que algo estava errado. Certo, este incidente com Go. Ele não conseguia se lembrar de um nome. O que é, tio? Apenas diga não. Qual era o nome dele? O acento negro. Ajin. Ah, certo, Ajin. Isso está relacionado a Jin. Ajin. Por um momento, ele não conseguiu se lembrar desse nome. Era um nome que ele nunca poderia esquecer. Então por quê? Ele machucou a cabeça enquanto lutava. Já falou, sim, você está certo. Esse é o dia em que Boss conheceu a Jin pela primeira vez. Ela matou todos no abrigo de evacuação, exceto a Jin. De qualquer forma, eu conheço outra pessoa que está relacionada a esse incidente. Sério, tio? Quem, tio? Jain fingiu estar surpreso e animou as orelhas. Duvido que ela queira trabalhar com lixo como nós, mas... É Jin Seon. O que? Jin Seon. Desta vez, ela realmente ficou surpresa. Sim. Jin Seon havia dito pessoalmente a Sheok Jun-jeong durante sua permanência forçada dentro do Coliseu. Jin Seon tentou evocar a simpatia de Sheok Jun-jeong,
revelando seu passado para que ela pudesse obter informações relacionadas a como Chameleon Trop estava envolvido com o Quanguo incidente. Claro, foi inútil. Cheok Junjeong sabia muito pouco sobre o incidente. Jin Seon tem rancor contra eles também. Ela disse que seu pai morreu por causa deles. Jain olhou para Cheok Junjeong com um olhar surpreso. Então, ela deu um sorriso estranho. Interessante, eu estou bem com isso, mas se ela se envolver, pode não haver mortes. O cérebro por trás do Quanguo incidente foi sem dúvida Kim Suko e seu apoiador, Yi Yuko. Depois disso, em ordem de responsabilidade, seria Chai Juoshu, então Yo Jangwon, então Yo Jinrong. Se Jin Seon de repente interferisse nesse assunto, ela poderia tentar resolver o assunto de uma maneira moral. Cheok Junjeong falou, eu sei. Mas é bom ter alguém assim. Mais ou menos como aquele cara. O acento negro. A Jin. Certo, certo. É mais divertido se houver alguém como ele. Você sabe, opiniões diferentes se chocando e criando situações inesperadas. Cheok Junjeong sorriu. Jain também sorriu. Mas a razão do sorriso de Jain era um pouco diferente do de Cheok Junjeong. Jin Seon, sem dúvida, sugeriria capturá-los para fazê-los ser punidos pela lei. Em outras palavras, o que Cheok Junjeong esperava, matar até que um lado estivesse morto, não aconteceria. Apesar disso, Cheok Junjeong queria convidá-la. Jain adivinhou por quê, e foi isso que a fez sorrir. Tudo bem, deixe ela saber. Duvido que ela diga sim tão facilmente, no entanto. Ela vai se o contar a ela. De qualquer forma, vou entrar em contato com ela. Cheok Junjeong ligou seu smartwatch. Jin Seon, o número que ela deu ele estava armazenado nele. Ele estava relutante na época e pensou que nunca ligaria para ela. Com um sorriso relaxado, Cheok Junjeong apertou o botão de chamada. Quando o dial tocou, os batimentos cardíacos de Cheok Junjeong começaram a acelerar. Ele fingiu não saber o que isso significava, enquanto secretamente dizia a si mesmo que era um sentimento de competição. Afinal, Jin Seon era um herói de nível mestre. Eu revivi. Este foi o segundo renascimento que experimentei da minha habilidade única, Plocan Fifat, mas não foi mais agradável do que o primeiro. A morte ainda era morte, e o medo e a dor do momento da morte permaneceram vívidos em minha mente. Desta vez, até experimentei o que se poderia chamar de vida passando diante dos olhos. Mas, estranhamente, a maior parte do que vi era deste mundo. Não o mundo em que nasci, mas o mundo em que vivi atualmente. Talvez, eu tenha acabado. Eu da Terra e eu deste mundo. Havia uma diferença enorme entre os dois, a ponto de ser impossível compará-los. Se eu tivesse que descrevê-lo, eu da Terra era apenas um extra. Eu não era especial de forma alguma e era apenas um autor perdendo popularidade. Mas neste mundo... naquele momento, uma dor aguda disparou do meu coração, quase como se estivesse repreendendo minha autocensura. Agarrei meu peito e rolei no chão. Felizmente, a dor insuportável logo desapareceu. Hectares. Respirei fundo várias vezes. Depois de recuperar a calma, percebi que era estranho que ninguém estivesse procurando por mim. Afinal, eu deveria ter feito uma grande raquete rolando agora. Só então olhei ao redor. Onde estou? Não havia ninguém aqui. Boss, Jain, Kinsu, Cheok Junjeong, Shai Nayun, Yo Leonha, Rachel, Evandel. Ninguém. O chão em que eu estava deitado era branco e macio como um campo de neve. Mas não estava frio. Peguei um punhado de neve. PPK, eu poderia moldar essa neve, mas estava quente. Por outro lado, o céu estava escuro. Estava escuro, mas claro por causa das estrelas. Eles eram claros como cristal, tanto que eu senti que poderia agarrá-los se eu apenas estendesse a mão. Absorvido neste belo cenário, não pensei nos alertas do sistema até algum tempo depois. Certo, o sistema. Havia várias mensagens que não consegui ler. O arco final, nome final, foi concluído. Todos os SP foram recuperados.
Ponto de interrogação é revelado. Decisão. Agora você pode tomar uma decisão como autor. Vírgula foi então. SSK ouvi o som de passos no campo nevado. Eu imediatamente virei minha cabeça. Lá, um homem que eu não reconheci estava andando em minha direção. Ele parecia comum em todos os sentidos. Nem seu rosto nem seu físico se destacaram. Prazer em conhecê-lo, Kim Agency. Desde que o arco final terminou, vim vê-lo para cumprir minha promessa. No entanto, o que ele disse não era nada comum. Na verdade, foi extraordinário ao ponto de abalar meu coração. Eu olhei para ele enquanto estava sentado no chão, atordoado. Ele sorriu com indiferença e fez uma reverência. Eu sou o coautor. Obrigado por limpar a história, continuei como queria. Olhando para ele, todos os tipos de pensamentos surgiram na minha cabeça. No entanto, nenhum deles saiu da minha boca. Eles flutuaram como bolhas e só ficaram no topo da minha cabeça. Mas este homem parecia ter lido minha mente, pois ele respondeu que eu estava mais curioso. Ah, você deve estar se perguntando quem eu sou. Eu sou alguém com um trabalho semelhante ao seu. Acho que você poderia me chamar de escritor de cenários. O nome oficial é autor dimensional. Ah, não é um trabalho que existe com o propósito de satisfazer alguém. Como eu disse antes, é um trabalho autogratificante. Ao contrário de Agency, eu não sou de uma dimensão de alto nível, então meu trabalho é determinado no nascimento. A chamada é vocação, se você quiser. De qualquer forma, eu não sou um humano, mas uma existência universal. Não consegui entender o que ele disse. O homem também jogou fora muita informação. Vendo que eu estava olhando para ele sem expressão, o homem riu e acenou com a mão de um lado para o outro. Ah, é claro, não somos nada comparados ao seu tipo. A existência universal pode soar grandiosa, mas somos apenas seres derivados dos romances da dimensão do pináculo. Bem, estamos em um lugar melhor comparativamente, pois podemos pelo menos criar dimensões menores. De qualquer forma, tenho certeza de que isso não é suficiente para responder às suas perguntas, então vou explicar da maneira mais simples e clara possível. O homem limpou a garganta e derramou uma enxurrada de palavras. Há muito, muito tempo, nasci para criar uma dimensão. Então eu vaguei tentando encontrar uma dimensão que eu pudesse criar. Mas com meu poder, era impossível criar uma dimensão. Eu precisava da permissão do autor, algo possuído apenas pelo criador da dimensão do pináculo, que criou seu próprio mundo. Mas na época, eu era muito insignificante e só podia observar a dimensão do pináculo. Trabalhei duro por milhares de anos e, no final, a dimensão do pináculo conseguiu chegar ao mundo digital. Isso foi realmente um golpe de sorte dos céus. O homem fingiu enxugar o suor da testa. Realmente, que alívio isso foi. Eu tive a mesma sorte que você, Agency. Naquele momento, uma lâmpada se acendeu na minha cabeça. Isso, e meio protegido? Sim, exatamente. Este sou eu. O homem aplaudiu. Eu saí do meu torpor e cuspi a primeira pergunta. Então, você é uma espécie de existência universal que pode criar dimensões. Você estava procurando romances que queria materializar e me escolheu? Sim. Você tem razão. Por quê? Porque meu romance. Ah, não é porque eu quis. Se eu pudesse escolher, adoraria materializar uma obra-prima como Silmarillion. Há muitas razões, mas o mais importante é que não há muitos autores que permitiriam que um trabalho publicado, especialmente um que estava sendo serializado, fosse refeito. Como eu disse antes, não podemos criar sem a permissão do autor. E, para ser honesto, não posso criar uma obra-prima como Silmarillion mesmo que o autor dê permissão. Eu simplesmente não tenho a capacidade de. Eu precisava de um romance que fosse mal escrito, mas que tivesse estrutura e elementos suficientes para que eu não ficasse constrangido com isso. Ah, ignore isso, Kun. O homem falou longamente novamente. Mas houve uma palavra que me incomodou durante este discurso prolongado. E isso era permissão. Espere, permissão? Sim. Existem muitos autores dimensionais mesmo no mundo de onde eu sou.
Mas não há muitos como eu, que visam apenas a dimensão do pináculo. Para que conste, um dia para a dimensão do topo do ranking é equivalente a um ano para nós. Em outras palavras, os 6 meses em que você ignorou meu e-mail foram 180 anos para mim. Ah, não é como se eu te ressentisse por isso. Eu só posso enviar um e-mail uma vez a cada 90 anos de qualquer maneira. Isso seria cerca de 3 meses na dimensão de classificação mais alta. Não é disso que estou falando. Fiquei pasmo. Verdadeiramente estupefato. Ele não podia fazer nada sem minha permissão. Permissão? Que permissão? E todas as mudanças que você fez? Você os alterou como quis. É tio. O que você quer dizer? Você me deu permissão, lembra? O que? Permissão? Sim. Estava claramente escrito no e-mail. Você não sabe como fiquei feliz quando você aprovou essas 3 frases. Em um instante, minha cabeça ficou em branco. Um sino parecia tocar dentro da minha cabeça. Tudo isso realmente aconteceu por causa daquele e-mail? Minha vida mudou tanto por causa dessas 3 frases. Para ser honesto, achei injusto. Porque o que eram 3 frases insignificantes para você me fizeram sentir como se eu obtivesse o mundo inteiro. Tome. O homem estalou os dedos. Então, uma série de mensagens apareceu no ar. Pinnacle Ranked Dimension, o mundo estável definitivo onde Kim Jin e outros autores vivem. Dimensão de alta classificação, omitido. Dimensão de classificação intermediária alta, meu mundo. Dimensão de classificação intermediária, o mundo do seu romance. Retorneiro. Dimensão de classificação intermediária baixa, omitido. Dimensão de classificação baixa, seu personagem do minijogo, Litrine, mora aqui. Dimensão com classificação mais baixa, omitido. Isso faz sentido, certo? É assim que as dimensões são classificadas. Observei a dimensão do topo do ranking por quase 10.000 anos. No entanto, isso seria apenas 20 e 30 anos na dimensão do pináculo. O homem estalou os dedos novamente. As mensagens no ar desapareceram. De qualquer forma, sua dimensão de alto nível realmente tem todos os tipos de pessoas. Pessoas preguiçosas, pessoas de luto, pessoas amorosas, pessoas assassinas, pessoas excitadas, pessoas que criam conteúdo. Eu tinha inveja de todos eles. Você já pensou que era um extra que não era diferente de uma partícula de poeira na imagem geral do mundo, certo? Mas aos olhos de extras reais como eu, você parece um personagem principal que brilha mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Não, esse não é o problema. Certo? Então, você está dizendo que aquelas 3 frases que você enviou mudaram minha vida assim? Uma risada vazia escapou dos meus lábios. O coautor sorriu e olhou para o céu. Sim, e isso também é injusto. Que um e-mail ao qual alguém respondeu impensadamente foi significativo o suficiente para criar um mundo. Eu calei minha boca. Eu não me importei em ouvir mais nenhuma de suas explicações. Mesmo se eu fizesse, só suspiraria pelo meu destino. Agora era a hora de trazer à tona um assunto mais importante. Qualquer que seja. Então, o que vai acontecer comigo agora? É simples. Você tem que tomar uma decisão. Você pode deixar o mundo do seu romance ou ficar nele. Eu vejo. Percebi que minha voz estava tremendo. Eu esperava algo assim, então ficou claro quais perguntas fazer. O que acontece se eu deixar este mundo? Como o autor não está mais no romance, o romance vai parar. Como resultado, o mundo vai desmoronar. O que? Tudo isso? Fiquei estupefata ao ponto de meu cabelo ficar em pé, mas o homem acenou com a cabeça como se não fosse grande coisa. É claro. Isso não é óbvio. Não sou eu que mantenho este mundo. É você, da dimensão do pináculo, aquele com uma alma nobre. Sem você, uma mera dimensão intermediária irá parar instantaneamente e apodrecer lentamente até desaparecer. O homem soltou um leve suspiro e continuou. Mas você pode retornar com segurança à Terra. Você não precisa se preocupar com a passagem do tempo. Menos de 10 dias teriam se passado na dimensão do topo do ranking.
Há uma chance de que não tenha passado nenhum dia. Não tenho certeza sobre as métricas exatas de tempo. Ah, certo. Se você quiser, posso apagar todas as memórias que você tem deste mundo. Uma risada vazia escapou dos meus lábios. Eu ri audivelmente e agarrei minha cabeça. Enquanto isso, o homem continuou falando. Se você voltar ao seu mundo, por favor, refaça este mundo em prosa. Eu gostaria de ver também. Esse romance único será muito maior do que todos os mundos que criei combinados. Ótimo, minha bunda. Eu cerro os dentes e o corto. Perdão. Ah, você não deve ter me entendido direito. Eu fiz, seu pedaço de merda. É por isso que estou com raiva. Este mundo, o mundo que você criou, é muito maior que o meu. Um autor de terceira categoria que não conseguia nem cumprir seus horários diários de lançamento e acabou entrando em ato. Não havia como o romance que escrevo ser maior do que este mundo. Além disso, eu não acho que criei este mundo. Eu só morava nele. Ah, entendi. Um pequeno sorriso se espalhou por seu rosto. Ele ficou um pouco mais sério e perguntou: então qual é a sua decisão? Tem outra coisa que eu quero perguntar. Fiquei curioso sobre mais uma coisa. Talvez fosse mais importante do que qualquer outra coisa. Posso morrer neste mundo? Sou imortal, como Baal. Não, você pode morrer. E mesmo que o faça, este mundo não vai parar. Porque sua alma vai ficar e manter este mundo. Foi por isso que Baal quis matar você. Ah. Um suspiro escapou da minha boca. Ao que parece, eu não tive escolha desde o início. A partir do momento em que me sincronizei com este mundo, desde o momento em que passei a amar seu povo, minha decisão foi tomada. Na verdade, me senti um pouco aliviado. Então, dei um sorriso agridoce. Claro, você pode escolher ficar aqui. Mas eu não recomendaria isso, porque você se tornará uma existência dimensional de uma classificação muito menor do que a dimensão de classificação máxima. Mas, o homem enrijeceu o rosto assustadoramente e levantou o dedo. Como você não será mais um autor, você perderá tudo que obteve do poder do autor. Você deve saber o que isso significa, certo? Isso inclui relacionamentos pessoais, e não apenas habilidades. Fiquei sem palavras. O que ele estava dizendo era realmente assustador. Eu não conseguia pensar. O interior da minha cabeça ficou em branco como uma folha de papel. O vazio dentro da minha cabeça começou a se preencher com tudo o que construí. Os rostos de inúmeras pessoas passaram. Agora, escolha. Você não tem muito tempo sobrando. 10 minutos neste mundo equivalem a um dia lá fora. O homem me incentivou. No entanto, não respondi. Se ele viesse me ver no primeiro dia, quando eu nem era Kim Jin, minha decisão teria sido simples. Eu teria voltado para casa, para o mundo de onde vim. Ah! Mas agora? Como ele poderia perguntar isso agora? Depois de tanto tempo. Passei muito tempo neste mundo. Esquecer tudo e deixá-lo desmoronar. Eu passei a me importar demais com este mundo. No final, comecei a andar, atrasando a decisão. Meus passos ficaram gravados no campo nevado. Onde você está indo? O coautor perguntou. Eu respondi brevemente. Vou voltar. O coautor perguntou de volta. Para onde? Eu visão turva. Pequenas gotas de água caíram no campo. Eu estava chorando. Para casa. E onde é sua casa? Eu não podia responder. Era difícil o suficiente ainda estar de pé. Eu simplesmente andei no caminho branco. Eu andei e andei. Traços de lágrimas e passos apareceram no campo nevado. Atrás dele, a voz arrepiante do coautor soou. Agitou meus ouvidos como um eco vazio. A evanescência deve progredir lentamente. Continuei a andar. Se eu continuasse neste caminho, eu deveria finalmente me encontrar em casa. Eu não sabia onde seria essa casa, mas tinha certeza de que estaria lá. Então eu disse a mim mesma para andar. Um pouco mais, para que eu não fosse miserável. Para não me arrepender. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.